Fala programadores e programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal, sou Jaime Neves e nesse vídeo nós vamos falar sobre chamadas de API em JavaScript. É isso mesmo, você que está iniciando agora na área, com certeza você deve dominar esse tema, você deve saber como e quais formas tem para chamar as APIs, quais são as ferramentas, que opções que você deve setar nas APIs. E se você que já é experiente, não saia, fique até o final, que eu tenho certeza que em algum momento aqui desse vídeo tem alguma coisa nova para você, beleza? Então vamos lá. Eu separei aqui por tópicos e o primeiro tópico que eu trouxe é a importância, né, de aprender sobre chamadas de API no desenvolvimento web. Por que é importante? Bom, hoje não existe nenhuma aplicação web, veja bem, que não faça chamada de API, tá? Essas chamadas de API a gente faz através de um endpoint, tá? E existe uma forma de fazer isso no front-end. Você tem ali serviços próprios para fazer essa chamada de API, como por exemplo o fetch, o XHTML, HTTP request, também usado muito isso, né? A gente usava muito isso quando eu escrevia lá JavaScript lá um tempo atrás. Então é importante você aprender, porque hoje todas as aplicações web fazem isso, tá? Consultam API, fazem chamadas de API para resgatar dados lá do servidor e renderizar aqueles dados na sua aplicação web, beleza? Dito isso, a definição de API, o que é API? Traduzindo já para o contexto aqui da nossa língua, significa interface de programação de aplicações, ok? Então as APIs são frequentemente usadas para o que? Permitir a comunicação entre o front-end e o back-end. Quando eu quero me comunicar com o back-end, eu faço uma chamada de API, né, mandando algumas informações através de um serviço. Eu faço isso, passo algumas informações por parâmetros ali, por exemplo, qual o tipo de método que eu quero chamar, se é get, se é post, nós vamos falar sobre isso aqui mais na frente. Então eu faço essa requisição e o back-end está ali só esperando para de alguma forma, de acordo com esses parâmetros que eu passei, me responder, né? Me dizer, olha, o que você quer é isso aqui, toma. Aí eu pego aquela informação e faço e trabalho na minha aplicação web, ou exibindo as informações para o usuário, ou seja, de alguma forma eu vou usar aquelas informações na minha aplicação, ok? Então é isso. No contexto do desenvolvimento web, as APIs são frequentemente usadas para comunicação entre o front-end e o back-end, beleza? Mais abaixo eu trouxe aqui um exemplo de uma aplicação, tá? Quando você usa, por exemplo, um aplicativo de previsão do tempo, tá? O aplicativo ele vai fazer uma chamada, né, de API para um servidor e o servidor contém essas informações que você quer, tá? Por exemplo, as informações de meteorológicas atualizadas. E então apresenta esses dados, né, para você de uma maneira fácil de ler. Beleza, então o seu front-end vai ter que estar preparado para receber aquelas informações, tá, que vem do back-end. E o front, de alguma forma, já entende todos aqueles dados que estão sendo retornados, né? Todas aquelas chaves, para que serve, onde é que ele vai ter que renderizar. Então, toda a regra do front-end está de acordo com os dados e com aquela chamada, tá, que você está fazendo. Ah, se eu quero fazer uma chamada para exibir os dados do usuário, então você faz lá a chamada, né, para os dados de usuário, você pega aqueles dados e vai de alguma forma mostrar para o usuário dentro de um formulário, enfim, aí vai depender muito da regra da aplicação. Você vai mostrar para o usuário aqueles dados que você recebeu do back-end e para você mostrar para o usuário, você vai ter que
escrever algumas regras no front, né? Olha, eu quero que o nome você exiba nesse campo aqui. O e-mail vai exibir aqui embaixo, tá? E o avatar, a foto, você vai exibir aqui nesse elemento IMG de imagem. Então, é basicamente isso. Esse aqui foi um exemplo básico de uma aplicação, né, de previsão do tempo que faz essa solicitação e o fonte já está preparado para exibir aquele cara. Então, basicamente, aqui, imagine o seguinte, eu trouxe aqui um gráfico que eu tenho o meu cliente. O que é esse cliente? O meu cliente pode ser tanto uma aplicação web quanto uma aplicação mobile. E essas duas aplicações, que são aplicações distintas, elas vão consultar uma mesma API, tá? Essa API que está se comunicando ali com o nosso servidor, né, que tem o nosso banco de dados, enfim, esse banco de dados pode ser em MySQL, pode ser em Mongo, pode ser em Oracle, pode ser em Postgre. Ele vai se comunicar com esse nosso servidor de banco de dados, por exemplo, trazer as informações e mandar para o cliente. Mas esse nosso cliente, isso aqui é uma coisa importante que muitas vezes possa ser que você que está iniciando agora não entenda. O que é o meu cliente? O meu cliente, ele pode ser uma aplicação web e essa mesma informação que ele recebe da API é a mesma que a aplicação, por exemplo, mobile também está recebendo, tá? Mas pode ser que a aplicação mobile ela tenha uma interface diferente da interface da aplicação web. Ou seja, as regras de como ela vai exibir podem ser um pouquinho diferentes. A tela pode ser diferente da tela da aplicação mobile e a aplicação client pode ter uma tela totalmente diferente também. Enfim, mas aqui é importante que você entenda que a API que tanto a aplicação mobile quanto a aplicação web que é rodada ali no browser é a mesma, tá? A API que eles consultam é a mesma, os dados que eles retornam são o mesmo. Às vezes existem algumas exceções, que por exemplo a aplicação mobile pode ser que ele vai exibir informações a mais, tá, do que na aplicação web ou vice-versa. Aí às vezes você tem que mandar, por exemplo, na sua requisição de API alguma flag, né, para dizer, olha, quem está requisitando aqui é a aplicação web. Aí a API já entende e ele vai mandar algumas informações a mais ou informação a menos, tá? Mas sempre o endpoint, a API que ele está consultando vai ser a mesma. O client aqui pode ser, enfim, como eu já coloquei aqui, coloquei essas duas opções, mas pode ser um outro client também. Não sei, pode ser um smartwatch, sei lá, consultando a aplicação, tá? Então, basicamente, aqui esse gráfico quer dizer isso. E um pouquinho mais para baixo, vamos lá, nós temos os métodos HTTP básicos, tá? Vou fazer uma pausa aqui para dizer que você que não é inscrito no nosso canal, o YouTube está me falando que nos gráficos que eu vejo, que tem muita gente que consome o nosso conteúdo, mas que não é inscrito no nosso canal. Então, se você é um deles, dá essa força aí pra gente, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu comentário com suas dúvidas, suas sugestões, enfim. Então aqui no segundo item é métodos HTTP básico. O get, post, put e o delete, tá? Depois disso aqui nós vamos para algo bem prático. Eu trouxe um exemplo de código aqui para mostrar para você, tá? Então, falando de métodos HTTP, quais são os métodos que a gente tem? Nós temos aí vários, tá? O get, o post, o put e o delete. Nós não vamos entrar muito aprofundado em falar em cada um deles, porque aqui nós estamos mais focados em chamadas de API. Mas basicamente, quando você tem... Vamos falar aqui rapidinho do get e do post. O get é quando você vai somente consultar, né? Você pode enviar parâmetros ali, vai consultar uma informação, por exemplo, eu quero retornar dados do usuário, então vou fazer um get. Agora, quando eu quero submeter, por exemplo, um formulário, eu quero mandar dados para ser gravados no banco de dados,
muitas vezes esse método aí é usado o POST, tá? Então esses são os métodos HTTP básicos que existem hoje. E se você quiser, nós vamos mostrar um exemplo de cada um deles aqui, mais abaixo. Aqui na JSFAT, aqui ó, na MDN, da WebDocs da Mozilla, ele vai falar muito sobre esses métodos, vai falar muito sobre o FAT, que é algo que a gente vai ver aqui na prática, de como você pode configurar. Ó, aqui ele fala para você o método, o GET, POST, PUT, DELETE, etc. Aqui você vai configurar qual método do que você está chamando, ok? Então vamos lá, mais para baixo um pouco, nós vamos entender no nosso exemplo prático o que são as promises, entendendo um pouquinho mais sobre o TEM e o async await. Nós vamos fazer isso. E agora nós vamos para o nosso exemplo prático, ok? Nesse exemplo prático, o que eu trouxe? Ó, eu trouxe uma chamada para a API do GitHub, onde eu vou consultar essa API, passando o meu usuário, e ele vai me retornar algumas informações desse usuário, que aqui no caso sou eu, tá? Como por exemplo, qual avatar, qual o nome, quantos seguidores, né, lá no GitHub eu tenho, enfim, aqui a gente vai ver quais são as informações que ele está mandando pra gente, beleza? E o meu HTML, eu trouxe um HTML bem básico mesmo. Olha só, quando eu fizer essa chamada para a API do GitHub, eu vou exibir aqui o meu nome, tá? A minha cidade e quantos seguidores eu tenho, beleza? Então, quando eu clicar aqui ó, no botão de consultar informações, o que eu estou fazendo? Vamos pegar aqui o botão, ó. Consultar informações. Aqui, meu clique, eu vou chamar aqui o Submit Form, como se eu estivesse mandando um formulário, mas eu não estou, aqui somente uma consulta, tá? Quando eu clicar lá nesse botão, ele vai chamar essa minha função, que essa minha função é definida aqui como o async, tá? E eu vou chamar a API, beleza? Depois que eu chamar essa API, eu vou armazenar tudo que ele vai trazer, a resposta, dentro da variável aqui, data, tá? Desta const data. Beleza, o que eu vou fazer com ela? Ó, o data, eu vou fazer o seguinte. Perceba que aqui eu estou dando um get element by id lá no elemento name. Ou seja, o que é o elemento name? Esse meu input. O meu input eu estou armazenando aqui. Tanto o meu input, tanto quanto aquele campo lá de location, o campo de seguidores, tá? Eu estou armazenando todos eles aqui em uma variável, tá? Aquele input, beleza? E o que eu estou fazendo aqui? Ó, no meu name, lá no meu input name, .value, eu estou dizendo que ele vai receber o valor que está vindo lá do GitHub na chave name, tá? Data.name, location.value, vai receber o que? Data.location, a gente vai ver isso aqui, e os seguidores vai ser data.forward, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer essa chamada agora para a API. Eu estou com o meu DevTools aqui aberto, a minha network. Olha só, para você que ainda não conhece o DevTools, como é que eu chego para abrir o DevTools do Chrome? Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em inspecionar, vou clicar aqui em Network, na aba Network. Tá? O que é a aba Network? Ele vai mostrar para mim todas as minhas requisições que eu estou fazendo para uma API, por exemplo. Ele vai mostrar aqui, nós vamos ver essa consulta. Saca só, eu vou clicar em consultar informações e ele vai consultar a API do GitHub. Cliquei, está dando aguarde, pronto. Ele me trouxe aqui, ele ainda não exibiu o nome. A gente vai ver porque que ele não exibiu o nome aqui. Ó, eu estou consultando a API aqui do GitHub, fazendo um get. Quando ele me retorna aqui status code 200, isso quer dizer que ele conseguiu a comunicação com o servidor e está dando ok para mim. Olha, eu consegui comunicação com o servidor e está aqui a sua resposta, tá?
quando ele deu 200, status code 200, que é igual a OK. Aqui em response, você vai ver qual a resposta que ele está mandando para você nesse endpoint aqui, ok? Ó, response, beleza? Estou exibindo tudo isso aqui. O response é, o que ele está trazendo? Login, avatar, URL, HTML, URL, seguidores, os meus gists, o que eu tenho lá, repositórios, enfim, vários endereços, várias informações. E aqui eu vou fazer o seguinte, exibir só a minha cidade, São Paulo, exibir o meu nome e a quantidade de seguidores que eu tenho, que no caso aqui são só 52 lá no GitHub. E eu estou seguindo aqui 121. Beleza, vamos ver por que ele não exibiu aqui meu nome. Eu acho porque falta salvar aqui, é isso. Vamos lá, data. Vou dar o console.log aqui para ele trazer. E vamos voltar lá. Pronto. Vamos ver se deu algum erro, não deu nada. Consultar informações. Agora, viu que eu tava, aguarde lá. E aqui ó, tá dando o console log. Aqui são todas as informações que eu estou trazendo, tá? Eu já vou entrar em detalhes lá no código. Aqui só estou mostrando a interface para você. Que aqui eu estou exibindo, ó, Jaime, São Paulo e a quantidade de seguidores. Beleza? Agora, o fetch, eu criei uma função aqui chamada fetchData. Onde essa fetchData, o que é esse cara aqui? É uma função que vai receber a URL, ou seja, vai receber o endereço da minha API, né, o endpoint da minha API. E eu vou usar aqui o recurso chamado fetch. Olha só o fetch aqui, ó, que é o recurso próprio nativo do JavaScript. Se eu for consultar aqui na docs, né, MDN Web Docs, aqui ele vai falar. Olha, aqui ele criou uma função usando a API, a própria API do JavaScript chamada fetch. Deixa eu clicar aqui, deixa eu ver se ela abre mais alguma coisa. API fetch, aqui ele vai dizer para que serve, os conceitos e como é usado. Beleza? Bem básico. E aqui já está mostrando um exemplo. Como é que você deve fazer? Ó, usando o fetch, que aqui você não precisa importar nenhuma biblioteca JavaScript. Você não precisa importar porque isso é nativo do JavaScript, tá? Você usa aqui fetch, joga o endereço, usa o await, tá? E você vai armazenar aqui o response. Aqui como eu estou fazendo, ó. Mandei a minha URL, usei o await e estou armazenando em response. Essa resposta você tem que fazer o parse, tá? O parse você tem que usar também o await aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Usa o await novamente, await response.json. Eu estou convertendo aquilo que o servidor está me mandando para JSON. Eu estou armazenando em uma variável chamada data e retornando, que é dando o return em data, beleza? Se der algum erro, então aqui já estou usando o try-catch. Nós temos um vídeo aqui falando sobre o try-catch no canal. O link do vídeo está aqui na descrição. Então aqui eu armazeno em data e retorno. Se der algum erro, ou seja, deu algum erro nessa requisição aqui para o GitHub, ele está fora do ar, enfim, qualquer erro que seja diferente do status code 200, ele vai cair aqui, ó, no catch, no erro. Ele vai lançar o erro, vai dar o erro lá no browser e não vai retornar nada para você, tá? Você vai conseguir ver o erro ali no browser, no console log, beleza? Então esse aqui bem básico, o fetch, bem fácil de aprender. Usa o fetch, a sintaxe dele é essa. Usa aqui o fetch, a minha URL, usa o await e usa o response, tá? Isso aqui para uma requisição básica. O get, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as opções que nós temos aqui. Beleza? Então aqui eu mando para ele o meu endereço e aqui eu vou... Essa aqui são as regras que eu falei para você. Olha, a minha interface do usuário já está esperando, já está programada para receber, né? Ela já está toda certa para receber aqui meus dados. Ó. Eu sei que aqui eu vou colocar o usuário, o nome do meu usuário. Onde é que eu faço isso? Vamos lá. Nome. Aqui no meu input,
né? Nesse escopo de código HTML, aqui está o nome. Então, ó, Jaime, você vai exibir o nome aqui nesse input. Então, como é que eu faço aqui? Minha regra no front-end. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou resgatando aquele elemento input e armazenando aqui em name, beleza? Armazenei aqui em name. Aqui no name eu estou usando .value, já que ele é o input. Então, o elemento input do HTML, .value, recebe data.name, que está vindo de lá. Então, essa aqui é a regra do front-end. Se for no mobile, com certeza você vai fazer a mesma coisa se a tela for igual, tá? Você vai fazer essa mesma regra aqui. Então, beleza. O fetch, ele tem algumas opções que eu posso mandar, tá? E as opções são aquelas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu tenho as opções de eu posso trocar o método. Posso dizer que é o método post, é um post, ou um put, ou um delete, né? Se tiver outros, você vai colocar aqui, tá? O modo, course, cache, credentials, o header, se você quiser enviar algum header, por exemplo, authorization, tudo vai ser aqui, ó, dentro desse header. O body, enfim, e no final você faz o parse aqui pro JSON, beleza? Bem simples. E perceba o seguinte, que aqui eu estou usando sempre o await. E aqui no nosso gráfico, eu expliquei sobre os métodos, bem rápido, sobre o que é cada um, tá? E falando um pouco mais sobre as promises. Vamos lá, o tem e o async e o await. Imagina o seguinte, aqui eu estou usando o await, tá? Que eu tenho um async aqui e eu tenho um await aqui. Beleza. Se eu não quiser usar o await, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Vou tirar o await daqui, saca? E o seguinte, eu estou dando um console log na resposta. Vamos ver o que ele está exibindo aqui. Ó, vou atualizar, vou consultar a informação e olha só o que ele está me trazendo. Ó, dados do usuário, uma promise. Esse fetch sempre retorna uma promise. Esse fetch, coloque isso na sua cabeça, sempre retorna uma promise. Ou seja, se eu não usar o await aqui, como é que eu resolvo essa promise? Simples e fácil. Data.tem, ó, você vai usar o tem aqui, tá? Abre e fecha, coloca a resposta aqui, usa o arrow function e pronto. Aqui dentro desse escopo do tem é que você vai ter que fazer toda a sua regra, tá? Do front-end. Que regra é isso que você está falando? Essas regras aqui, ó, de pegar o elemento name e dentro do elemento name eu estou recebendo aqui o data.name. Estou escrevendo lá dentro, mostrando lá dentro o name, tá? Se eu não quiser usar o await, eu vou ter que resolver aquela promise usando o tem. Agora é o seguinte, esse res aqui, ó, o res, agora eu estou dando o console log no res. Vamos lá ver. Consultar a informação e agora, pronto. Apareceu aqui, ó. Esse cara aqui, esse console log, é exatamente esse que está aqui dentro. O res. Tá? E para funcionar do mesmo jeito, vou ter que fazer isso aqui agora. Só que em vez de usar data, eu estou usando aqui o res. Res. Pronto. Usei o res aqui, atualizei, consultar a informação de novo e ele exibe as informações aqui. Beleza? Mas, para mim, é mais fácil, eu gosto de usar sempre o await. Então eu já pego o await que ele já consegue resolver a promise aqui. Await, pronto. Vamos pegar aqui, data. Fiz isso, vamos voltar aqui e ver se pronto, tá tudo aqui. Beleza, a outra forma de você, por exemplo, fazer as chamadas de API além do fetch é usando bibliotecas externas. Aqui eu coloquei como exemplo a biblioteca chamada Exus. Ó, Exus, eu joguei ela aqui, tá? No meu script, como se eu estivesse injetando ela na aplicação. E aqui é bem fácil. Eu vou comentar essa aqui do fetch. E agora aqui em cima eu deixei já comentado meu Exus. Como é que eu faço? O Exus, eu vou abrir aqui a doc dele. Esse cara aqui, tá?
existem formas de você instalar. Introdução, vamos ver aqui a introdução. Instalando, você pode instalar através do npm, executando esse comando aqui, npm install exus. O Bower praticamente quase ninguém usa, mas ele está dando exemplo aqui. E usando o yarn add exus. Essas são as formas de você instalar. E as outras é usando aqui, ó, SDN. Você pode usar esse endereço ou esse outro endereço. Aqui no nosso caso, eu peguei esse cara aqui, injetei aqui no nosso HTML e agora eu vou usar o exus. Aqui na própria doc, se você for aqui em próxima, ó, ele vai dizer como é que você vai usar. Você pode importar aqui o exus. A gente não vai estar importando porque a gente não está usando ele com Node. Tá? Então aqui você pode dar o exus.get. Já você tem que colocar aqui qual o método que você está usando. Existem outras formas também, bem parecida com as opções lá do fetch. Mas aqui você pode fazer assim, .get, .post, delete, .put, beleza? Bem fácil. Então aqui eu vou consultar a mesma API com exus e armazenar aqui em data. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar esse cara. Atualizar aqui, consultar, tá pend, ó, já deu OK 200, a resposta apareceu e aqui já está imprimindo os dados do usuário e já renderizou aqui também. Então essa é uma outra forma de você fazer, tá? Usando aí lib, né, de terceiros, que no caso o exus. Bom, aí você me pergunta qual é melhor usar. Vai muito da sua aplicação, de qual você está mais familiarizado, se bem que isso aqui, a semântica dele é bem simples. Eu geralmente uso em aplicações React, aplicações Next.js, o exus, tá? Geralmente uso esse cara aqui. Então, nós agora chegamos ao final do nosso vídeo. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para você dos nossos parceiros. Você que quer hospedar seu site, você que quer criar seu domínio.com, nós temos a parceria aí com a Namecheap, nós temos a parceria com a HostGator, tá? Então eu vou deixar o link aqui para você armazenar o seu site, para você que quer criar um domínio.com, por exemplo, um domínio chamado aqui, meu nome, jaime.com, você pode ir lá na Namecheap e criar, tá, o seu domínio. Beleza? E também eu vou deixar alguns links de alguns livros para você que está iniciando na área, livro de lógica de programação, livro de JavaScript, ele vai levar você direto para a Amazon e lá você pode comprar. Então, deixe sua sugestão, deixe sua dúvida, que aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá bem dessa força, se inscreva, deixe suas sugestões, deixe suas dúvidas e até a próxima. Valeu!